Boa tarde a todos. Hoje é dia 27/11/2014. É uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 3.219. Ele tem 5 páginas, 37 elogios e 8 máximas. Então, vamos repetir. Hoje é dia 27/11/2014, é uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.219. Ele tem 5 páginas, 37 elogios e 8 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a blindagem energética de ambientes, da especialidade paraprofilaxiologia. E ele foi redigido pelo nosso neoverbetógrafo, estreando hoje, o professor Alexander Steiner. Ele é médico brasileiro, natural do Rio de Janeiro e graduado em medicina, né, especialista em diagnóstico por imagem. Né? É voluntário da Conscienciologia desde 86, docente em Conscienciologia desde 91, tenepsista desde 2003 e EPICOM desde 2003. Agora, a blindagem energética de ambientes é o ato ou efeito de tratar consciente e defensivamente os locais intrafísico e extrafísicos com as próprias energias conscienciais, onde as consciências vivem, trabalham, dormem e convivem. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da energossomática. A qualidade da blindagem energética ressonante com o padrão pensênico da Consim e ou Consciex energicistas. E na fatologia, o fato de os ambientes e objetos poderem ser cosmoeticamente sadios ou deteriorados. A sondagem da qualidade dos locais nos quais convivemos. O fato de a responsabilidade pela blindagem energética de ambiente começar pelo epicentro consciencial. A autodeterminação pessoal na manutenção do ambiente sadio. E na parafatologia, os heteroencapsulamentos parasanitários cosmoéticos, a vulnerabilidade das consciências patológicas em ambientes blindados, a complexificação da blindagem energética de locais públicos, a soltura do energossoma, a asepsia energética dos ambientes, o parafato parageográfico de existirem comunexes blindadas energeticamente relativas aos níveis evolutivos. E a gente chama atenção aqui na argumentologia, que nós temos algumas listagens. A primeira delas, variáveis, né, são 6, na verdade, 6 variáveis ou condições a serem observadas para o êxito da blindagem energética de ambientes. Também tem uma outra de encapsulamento, com 2 categorias, né, classificada em 2 categorias de encapsulamento, e também tem uma com 7 benefícios auridos pela Consim ao conquistar a habilidade da blindagem energética de ambientes. E na remissiologia nós destacamos alcova blindada, antibagulismo energético, asepsia energética, autodiscernimento e parasepsia antecipada. Vamos testar isso agora? Vamos aqui então. Pessoal, então aqui na frase enfática também, pela qualidade do EV, pode-se aferir a vontade inquebrantável das consciências empenhadas na teática do protagonismo da blindagem energética de ambientes em prol da interassistencialidade. E na questionologia, você pratica a blindagem energética de ambiente intrafísico? Em caso afirmativo, em quais tipos de ambiente obteve sucesso? E na bibliografia específica, nós temos, então, 2 fontes bibliográficas. Agora, a gente tem aqui a mega-análise. Né? A mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, as professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. O encapsulamento, higienização, proteção, asepsia, defesa, descarte, amparo, cosmovisão, autodesassedialidade, harmonopensenidade, tertuliarium,
paraprofilaxiologia, interassistenciologia, sexosomatologia, desassediologia, tenepsologia, intrafisicologia, projeciologia, duplologia, ofiexologia. Agora, antes da gente entrar aqui nas perguntas, né, já temos várias aqui dos teletertulianos, eu queria fazer uma chamada sobre a publicação 500 verbetógrafos. Então, a Enciclosapiens, né, que é justamente a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, comunica aos autores de verbetes da enciclopédia que está organizando a publicação de um livro memória, com os primeiros 500 coautores dessa Mega GESCOM. Então, se você possui verbete publicado e defendido no Tertuliário e ainda não recebeu uma mensagem solicitando as suas informações pessoais para essa publicação, por favor, entre em contato pelo e-mail, né, 500verbetógrafos@enciclosapiens.org, ou acesse o site www.cge.org. E procure o link Enciclopédia, em seguida 500 verbetógrafos, para obter mais informações. A equipe da Enciclosapiens, da publicação especificamente, agradece então a atenção. E aí fica a chamada para os tertulianos presentes, os teletertulianos que ainda não escreveram verbetes, fica o convite, a gente tem toda uma infraestrutura preparada, né, para ajudá-los, e com isso você poder participar dessa obra coletiva, né, a Mega GESCOM grupal da CCCI. Keiko, podemos? Vamos lá, gente? Eu acho que esse microfone hoje está preguiçoso. Vamos tentar. E a gente testou, né, ainda agora. Deu? Não, eu acho que ele não está. Vamos continuar nesse, Keiko. Eu acho que ele não está. Espera aí. Eu acho que agora vai. Alô? Ok, muito bom. Isso dá mais mobilidade. Vamos lá, professor Alexander, a gente costuma fazer uma breve inquirição aí. A ideia é a gente justamente compreender melhor os motivos da escrita do verbete, até para poder tirar mais partido, né? No caso da pesquisa e do aprofundamento do tema, dos debates em si. Então, claro, a gente sabe que você é IPCOM de longa data e tudo, tem vários trabalhos aí nessa área, mas seria muito bom você colocar para a gente da sua motivação para a escrita justamente desse verbete que, puxa, parece ser tão útil para todos nós, né? Sim. Dulce, obrigado. Bom dia a todos. Bom, esse tema sobre energossomática é o meu tema de pesquisa, tá? Então, eu já há muito tempo eu tenho afinidade com o processo da energossomática, trabalho com dinâmica já desde 2004, né, venho ajudando nesse desenvolvimento da questão da energossomática. E as pessoas sempre me perguntam a respeito de como fazer a blindagem dos ambientes, porque normalmente a gente fala a respeito, mas a gente não tem muito material ainda escrito, né, dos procedimentos, o que pode ser utilizado. Tem pouca coisa. Tem pouca coisa. E daí, eu e a Cecília, a gente acabou fazendo um artigo que foi publicado sobre blindagem energética de ambiente, e daí eu resolvi fazer um verbete a partir desse tema. O artigo é esse primeiro aqui, a primeira referência. Exatamente, exatamente. Então, a ideia é exatamente ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais da blindagem, para que a gente possa discutir, debater, aprofundar e aprender, ver o que pode ser feito para que o maior número de pessoas comecem a fazer a blindagem dos seus ambientes, né? E com isso auferir os benefícios. Claro. Muito bom. Muito bom. Então, a gente tem aqui algumas perguntas já, de teletertulianos, no caso. Certo. E a primeira aqui é na fatologia, na página 25. No final da segunda linha, e ele pergunta, em meio a tantos corre-corres diários, como podemos otimizar a cosmovisão do ambiente sem deixar nada passar batido? Certo.
Bom, primeiro assim, quando a gente fala na blindagem energética de ambientes, a gente tem que saber qual ambiente que a gente está procurando fazer essa blindagem. Então, de antemão, o que eu recomendo é que a pessoa faça a blindagem do ambiente onde ela passa o maior tempo dentro do dia, né, no seu dia. Normalmente é o quarto de dormir. É onde ela também acaba se predispondo às projeções, à captação de novas ideias, né? Então, que ela faça a blindagem daquele ambiente já conhecido. Nesse caso, o corre-corre do dia a dia, né, assim, ela tem que ter o tempo para que ela conheça este ambiente, pelo menos, né? Obviamente, quando a gente fala assim de vários ambientes, a pessoa ela pode até pensar assim, eu vou blindar depois o meu escritório, o local onde eu trabalho, mas que ela comece, já que ela tem que começar por algum lugar, que seja esse ambiente dela, o quarto de dormir. Normalmente, ou da TENEPS, por exemplo, que é o outro ambiente adequado, se são separados os lugares, né? E mantendo aí um mínimo de coerência, não é verdade? Exato. Como é que a pessoa vai querer blindar outros ambientes se o próprio, que ela passa mais Isso. tempo? Então, nesse sentido, é que essa cosmovisão daquele ambiente onde ela está procurando blindar, né? De prestar atenção em todos os detalhes, o que existe, quais são os objetos que fazem parte ali daquele quarto, né? Tem algum bagulho energético ainda? Se ela ainda não limpou, por que ainda não limpou, não tirou aquele bagulho? Então, quanto mais ela estudar aquele primeiro ambiente onde ela vai começar a aplicar a técnica da blindagem, melhor para o desenvolvimento. Muito bom. Agora, ainda na fatologia, na terceira linha agora. O que deve ser visto e blindado no caso específico do consultório médico? Colega seu aí, médico. Certo. E no quarto de hotel onde tantos hóspedes passam? Vou começar pelo quarto de hotel, depois eu vou para o consultório, tá? Quarto de hotel, e assim, tantas pessoas passam, e cada um que passa vai deixando um pouco do seu rastro energético, né? Dos seus pensenes, daquilo que está envolvido, principalmente os últimos hóspedes. Então, é comum a pessoa entrar num quarto de hotel, se ela tem um pouco mais de sensibilidade, ela começar a captar, às vezes, as angústias ou problemas do último ou dos últimos hóspedes que ali estiveram. E a gente tem até alguns exemplos nesse sentido. Uma vez, por exemplo, eu e a Cecília, né, nós estávamos lá em Brasília, e na hora que nós entramos no quarto do hotel, aquela sensação de abafamento, a ideia era assim, a Cecília, a gente falou assim, vamos sair desse quarto de hotel, não está bom. Eu falei assim, não, peraí, vamos fazer uma coisa primeiro. Vamos trabalhar com as energias aqui. E daí a gente começou a trabalhar com as energias. Fomos. Quando a gente acabou, toda aquela sensação de opressão, de que tinha alguma coisa errada naquele quarto, tinha desaparecido. Até o quarto pareceu maior, mais claro, ainda tinha isso, a sensação era como se o quarto estivesse meio que escuro, meio nebuloso, entendeu? Então, algo que a pessoa que, por exemplo, ela vai se hospedar num quarto, a primeira coisa que ela faz, depois que ela deixa as malas, trabalha com as energias, procura ampliar o seu padrão de energias e impregnar naquele ambiente. Não interessa que ali é um quarto de hotel, que muitas pessoas passam por ali. Naquele período em que você estiver ali, você é o responsável. Isso vale também para quando as pessoas se hospedam na casa das outras pessoas. Se você vai ficar num quarto específico, aquele ambiente ali é seu. Então, ou seja, extrafisicamente, é claro que você não vai fazer, às vezes, uma agressão ao holopensene da casa. Porque você está ali de convidado. Mas aquele ambiente do quarto, o máximo que você puder trabalhar as suas energias e criar o seu holopensene, durante o período que você estiver ali, vale a pena. Consultório. Consultório agora. Consultório médico é um ambiente neutro, no sentido em que
às vezes você tem pontos positivos e tem os pontos negativos. Quase sempre, se o paciente ele vai até o consultório médico, é porque ele está com algum problema. E, nesse sentido, ele demanda uma quantidade de energias. Então, é importante o médico aprender a blindar e trabalhar com as suas energias naquele consultório para que ele mantenha uma qualidade energética melhor para ele mesmo. É comum, por exemplo, ao médico ficar assimilado com os problemas do paciente e isso influenciar, inclusive, no diagnóstico e no tratamento dele. São vários os casos que a gente observa de erros médicos que, na realidade, têm a ver com assimilação de consciência. Que quando Você está ela falando erro no diagnóstico. Erro de diagnóstico e erro de tratamento. Que o próprio médico, depois, na hora que ele revê o que foi que ele escreveu, ele falou, não, mas não sei como é que eu pude escrever isso daqui. Na hora que ele se dá conta. Então, não é só questão de conhecimento, de saber ou não. Às vezes pode acontecer, e acontecem, erros médicos por assimilação com consciência. Bem sério, né, essa problemática. Muito sério. Eu tenho um exemplo nesse sentido. Eu fiz faculdade lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, e aí teve um paciente que entrou para doar sangue. Acabou no CTI. Por quê? Porque na hora que tiraram o sangue dele, deixaram ele levantar rápido, ele escorreu uma gota de sangue, ele tinha fobia, caiu, bateu a cabeça. E aí foram uma série de complicações. Isso por quê? Porque o paciente estava mal assistido. Uma série de complicações. Final das contas, acabou indo para o CTI de tantas as complicações que ele teve. O chefe do CTI chegou e falou assim, olha, esse paciente está tão complicado, deixa que eu intubo. Intubar porque ele precisou de intubação orotraqueal, tá? Para ventilação dos pulmões. Perfurou o esôfago do paciente, a traqueia do paciente na intubação. O chefe do CTI. E ele já tinha percebido que era um caso complicado. Ou seja, mesmo ele tentando ali salvaguardar, ele acabou cometendo um erro. Sério, né? Sério. O paciente acabou sobrevivendo, saiu, tudo bem. Mas isso que eu quero chamar a atenção é que, muitas vezes, os pacientes eles vêm acompanhados extrafisicamente, mal acompanhados, no sentido de assediadores que estão querendo realmente dessomar a pessoa, e é por isso que o professor Valdo muitas vezes fala, né, que existem muito mais atestados de óbitos assinados por assediadores do que a gente imagina. E isso é fato, realmente. Então, se a pessoa tem um consultório blindado energeticamente, vai ajudar e minimizar todas essas situações. Já vai cuidar da triagem preventiva. Exatamente, exatamente. Agora, na parafatologia, na página 25, no final da quarta linha, ele pergunta como ter traquejo perante a complexificação da blindagem energética de locais públicos. Continua, pode-se blindar grandes locais públicos como shoppings, hospitais ou estádios? Olha, esse traquejo ele vem com a experiência. Então, aquilo que você faz muito, você acaba aprendendo e você vai fazendo cada vez melhor. Por isso que a gente fala, comece primeiro com aquele ambiente onde você domina, aquele ambiente que é seu, do ponto de vista mais privado possível, que no caso é o quarto, e aos poucos passe para outros ambientes. A blindagem de ambientes públicos, nós temos alguns exemplos, é possível sim, mas, obviamente, vai depender da competência da pessoa. Tem aquela frase clássica, né? Só põe em banca quem tem competência. Então, por exemplo, nós estamos no tertuliário. O tertuliário é um ambiente blindado, mas tem uma pessoa, uma consim, responsável por essa blindagem. Nesse caso, é o professor Valdo Vieira. Aqui dentro do CEEC, nós temos alguns ambientes também que são blindados energeticamente, exatamente por esse tipo de trabalho do professor Valdo Vieira.
E aí tem toda uma equipe que está junto, mas, no caso assim, a consim responsável por isso é o professor Valdo. Então, é possível, sim, blindagem de ambientes públicos. Agora, a gente tem que observar o holopensene desses ambientes, se vale a pena ou não e qual o interesse em fazer essa blindagem. Tem alguns lugares que não adianta, não tem como blindar, exatamente pelo número de consciências envolvidas, cada uma com seus interesses diversificados, e aí você não pode fazer a pretexto de um bem ou de uma coisa que vai ajudar as pessoas, fazer também uma imposição de ideias, senão vira estupro evolutivo. E a questão também da patopensenidade, né? Isso. Ali, constante, quando tem muitas pessoas que praticamente inviabiliza, né? Dificulta Inviabiliza, muito, né? e se você, por exemplo, chega naquele ambiente, por exemplo, num hospital, né, que ele até citou exemplo aí, né, você pode ir num hospital. Você pega lá no andar, tem a enfermaria no hospital. Aí fica a turma de fofocada ali, fica de um monte de coisa. Quem é de hospital, quem é médico da área da saúde, acaba sabendo disso, né? Tem ali o estar, a parte da enfermaria, em que praticamente todo mundo, isso independente da categoria profissional, fica de fofoquinha ali. É meio complicado, né? E aí você, para fazer essa blindagem, você vai fazer o quê? Vai ser o senhor da verdade, o defensor da moral e dos bons costumes, vai começar a ser o chato, ou seja, você vai acabar até assediando o pessoal para que eles parem, de repente, com essa fofoquinha. Então, você tem que saber da sua conduta de antemão, né? Onde você não vai misturar, você não vai entrar naquele tipo de holopensene, mas também não dá para tolir as outras pessoas. Agora, professor Alexander, em tecnologia, na página 26, na segunda linha, você poderia explicar como se aplica a técnica das 50 vezes mais? Certo. A técnica das 50 vezes mais é uma técnica clássica, vamos dizer assim, dentro da conscienciologia, no sentido em que significa o esforço mais do que redobrado, nesse caso daí de 50 vezes mais esforço dentro daquilo que você almeja. No caso específico, na blindagem energética de ambiente, não dá para a pessoa simplesmente chegar e falar assim, eu vou tentar blindar o meu quarto, por exemplo, e aí parar na primeira tentativa. Significa que a pessoa realmente ela tem que praticar, ela tem que treinar, ela tem que dar manutenção nessa blindagem. Não existe, por exemplo, a blindagem só de um dia. Eu blindei meu quarto, pronto, agora não preciso fazer mais nada aqui. Não, você tem que dar continuidade a essa questão da blindagem. Ou seja, exige aquele esforço mais do que redobrado. E é por isso que a gente fala da técnica das 50 vezes mais. Continuismo, né? A manutenção. A manutenção, exatamente. Alex, aqui em cima. Sim. Essa blindagem, ela pode ser fixa no mesmo horário? Ela deve ser feita em todos os horários possíveis. Se você se organiza para ter um horário, para fazer esse trabalho energético, para blindar o quarto ou o ambiente da casa, poderia ser no mesmo horário? Olha, se você é tenepsista, não tem problema nenhum não, porque se tiver qualquer outra coisa, ela vai para a sua tenepes. Okay. Tá? Agora, vamos lembrar uma coisa, a blindagem de um determinado ambiente, ela acontece em função do seu holopensene naquele ambiente. O que significa isso? Não adianta você chegar e ficar 1 hora, por exemplo, trabalhando com as energias naquele ambiente, e o resto do tempo que você passar ali, você começar a pensar em uma série de bobagens. A sua blindagem não vai servir para nada. Na verdade, você vai acabar atraindo outras consciências, né, patológicas, né, dependendo do tipo de pensionização que a pessoa tiver naquele ambiente. Então, é por isso que é um contínuo a questão da blindagem do ambiente. É óbvio que tem momentos que você pode até ampliar, no caso da exteriorização de energias, né, fazer com que aquilo se intensifique. Mas tem que lembrar que isso é um contínuo também.
Fechar. É um somatório de coisas. É esterilizar a energia, é a pensenidade. Exatamente. Exatamente isso. Até aqui na... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na pensenologia, tem a qualidade da blindagem energética ressonante com o padrão pensênico da Consim e ou Concierge energicista. Né? Concierge por quê? Quase sempre tem os amparadores ajudando na questão da blindagem. Então, por isso que a gente tem que colocar a questão aqui das Concierges, ajudando na energização para a blindagem daquele ambiente extrafísico. Mas quando a gente fala aqui assim, no ressonante com o padrão pensênico da Consim, é exatamente nessa condição em que a pessoa, a blindagem de um ambiente, ela é a impregnação das energias pensênicas, ou seja, do holopensene daquela pessoa num determinado ambiente. Se a pessoa tem um holopensene positivo, fica muito mais fácil ela fazer a blindagem daquele ambiente. Ao passo que, se a pessoa tem um holopensene carregado, negativo, né, ela não vai conseguir blindar aquele ambiente, porque ela vai impregnar ali que tipo de energia? As delas. Ele não vai impregnar uma energia que não é dela. O padrão pensênico é o dela que está ali. Então, não existe milagre. É por isso que o professor Valdo fala assim, ó, cuidado para não blindar um ambiente com assediador junto. Por quê? Se a pessoa tem um padrão pensênico que favoreça, né, ou que permita, em determinados momentos, essa conexão com assédio, em algum momento ela vai estar chamando o assediador para aquele ambiente. Tudo bem? Agora, na tecnologia, terceira linha, na página 26 também. Você poderia explicar como se aplica a técnica da varredura energética de ambientes e qual o resultado que se deve esperar com essas técnicas? Essa técnica da varredura... Desculpa, só para eu clarear a pergunta, ela perguntou qual resultado se deve esperar com essas técnicas, porque ela fez duas perguntas sobre técnica, a das 50 vezes e essa da varredura. Uhum. Bom, a técnica da varredura energética de ambiente, a pessoa, por exemplo, ela vai começar a blindar o quarto dela. Então, ela vai e começa a trabalhar com as próprias energias até atingir o estado vibracional. Uma vez que ela atinja o estado vibracional, ela começa a expandir as suas energias naquele ambiente, procurando perceber tudo o que está naquele ambiente. Intrafisicamente, ela ajuda, às vezes, essa técnica na identificação de bagulhos energéticos. Por isso que é da varredura. Então a pessoa, ela exterioriza suas energias e se tiver algum bagulho energético, pode favorecer a essa percepção. Então, aí é a hora que a pessoa começa a trabalhar as energias e ela lembra que lá no armário, na portinha não sei das quantas, tem alguma coisa. Aí ela vai ver, realmente, é um bagulho energético. Por que isso? Porque o bagulho energético vai fazer evocações negativas. Mesmo que ele esteja guardadinho lá naquele ambiente. É sempre um ponto de inserção, de furar aquela blindagem. Ponto frágil, né? É um ponto frágil, Locus exatamente. minore resistência. Então, a ideia dessa técnica é que a pessoa fazendo essa varredura, ela consiga limpar caso tenha algum bagulho energético, alguma coisa mal parada ali naquele ambiente que ela vai fazer a técnica. E isso vale também para outros ambientes. Por exemplo, eu já tive caso no consultório que eu atendia, que um dia eu cheguei, eu achei que tinha alguma coisa diferente. Eu comecei a trabalhar as energias, rodei, no banheiro tinham deixado atrás da lixeira um presentinho, vamos dizer assim, negativo. Alguém tentou fazer alguma coisa para mim. Entende? Mas na hora, aquilo foi embora. Mas estava ali.
Agora, é engraçado que a gente começa e percebe isso através dessa varredura. Agora, professor Alexander, na parafatologia, na página 25, quarta linha, você poderia explicar a vulnerabilidade de consciências patológicas em ambientes blindados? Sim. Isso daí é o seguinte, existem essas consciências patológicas que, dependendo do ambiente extrafísico, né, ou acoplados até a consciência que elas estiverem, elas vão ganhar força. E dependendo do ambiente onde elas estiverem, elas perdem força. Por isso que no ambiente blindado energeticamente, se elas entram lá, isso acontece porque os amparadores permitiram. E daí elas se tornam vulneráveis no sentido, dentro daquela condição da defesa do negativo que elas fazem, ou dos interesses espúrios dela, elas ficam vulneráveis à questão assistencial. Facilita, né? Facilita. Elas vulnerável no sentido de ser facilitado o acesso e a intervenção necessária. Exatamente. Né? Então, nesses ambientes, elas perdem força. Elas estão ali exatamente para serem assistidas. Agora, na sinergismologia, lá na página 26, no final da primeira linha, ele pede se você pode explanar o sinergismo holossomático da dupla evolutiva. Bom, a questão da dupla evolutiva é exatamente a condição onde um, né, procura dar força para o outro dentro da dupla. E nesse sentido, na hora que você tem uma dupla junto com você, te ajudando na questão do trabalho com as energias, na questão, igual eu falei o caso aqui lá de Brasília, né? Eu e a Cecília, nós começamos a trabalhar com as energias ali no ambiente. Então, acaba somando e dá mais do que dois, né, nesse sentido. Então, é a questão do sinergismo, a questão de potencialização daquele trabalho que está sendo realizado. Então, dentro da dupla evolutiva, isso é perfeitamente possível de acontecer e acontece, na verdade, né? Posso fazer uma pergunta? Oi. Tudo bom? Tudo. Agora, o contrário, né? Aqui foi perguntada a questão da dupla, mas no caso, por exemplo, de uma dupla onde não tem esse sinergismo né, do trabalho da energia, é possível, cabeça energética da dupla, conseguir impor, digamos, o seu holopensene homeostático e conseguir essa blindagem? Sim, é assim, pelo seguinte, a cabeça, nesse caso da dupla evolutiva, quanto mais lúcida ela for, mais ela vai saber atuar, inclusive com o seu parceiro ou parceira, dentro da dupla. Então é interessante, porque aí a gente volta à questão da cosmovisão. Não adianta a mulher ou o homem dentro da dupla ficar simplesmente com a visão romântica de minha dupla, e às vezes é uma coisa que eu já vi que prejudica mais as mulheres do que os homens. Quando a mulher, ela tem um nível de lucidez maior do que o homem, porque historicamente, e tem muitas que ainda têm dificuldade de se posicionar perante o parceiro, em sentido assim, às vezes o cara, o parceiro, só quer sair, festejar, ficar com, sei lá, bebida alcoólica, coisas normais dentro de uma socin, por exemplo. E às vezes a mulher tem dificuldade de se posicionar perante isso, essas questões. É mais comum o contrário, o caso do homem se posicionar perante a mulher. Isso não se trata de machismo, mas apenas é mais realidade dos fatos. Cultural, né? Então, assim, é importante, no caso, tanto do homem quanto da mulher, mas principalmente da mulher, ela ter ciência dessa lucidez dela e ela procurar a inteligência da aplicação daquilo que ela deseja, no sentido de conversar, atuar com o parceiro para que ela tenha os melhores resultados possíveis. E vai até onde ela puder também. Ele ou ela, tanto faz aí, né? Tá bom. Porque nessa colocação que você fez, né, Aline, porque tem uma complexidade maior, na verdade.
Uma coisa é você falou ainda há pouco da importância da dupla, né? Imagina, uma dupla evolutiva e mexendo, que domina e trabalha com as energias, né? E a outra condição é dos casais, por exemplo, enfim, podem até formar uma dupla evolutiva, claro, mas não necessariamente os dois dominando a compreensão, a importância e o trabalho com as energias, né? Então, a pergunta é essa, se a gente consegue realmente impor, né, dentro do ambiente, né, eu vejo, Aline, que dentro de um critério, assim, não sei o que o professor Alexander pensa, mas, de certo modo, você já comentou um pouco, né? Mas eu vejo, assim, que dentro de uma compreensão e de uma abordagem bastante cosmoética, assim, tentando manter o máximo de respeito dos limites mínimos que aquela consciência precisa, que não necessariamente são os seus, já que você tem algumas diferenças assim de prioridades, né, na vida. Eu penso que ainda assim dá para você buscar manter vamos dizer assim, um 51% homeostático, né? Evolutivo. E qualquer esforço, qualquer tentativa nesse sentido, eu acho que vale a pena, sabe? Porque eu penso que é o caso de muitas pessoas da Conscienciologia, né? Muitos conscienciólogos. Exatamente. Tem parceiros e não necessariamente fazem parte da CCCI, compartilham as mesmas ideias. Com os exercícios, e ainda que ideias, haja um respeito, né, pelo que o outro decidiu, mas tem uma diferença de até, né, de entendimento, de compreensão, claro, né? Não, e aí você também não pode contar com a pessoa para compartilhar aquele holopensene, daquele padrão que você já tem, que você já alcançou, no sentido de uma homeostasia maior, né? Então, de uma ortopensenidade, vamos dizer assim. Dentro do que a gente estuda, né? Então, eu acho que é bem delicado isso. E importante para a gente pesquisar, né? Eu acho que sim. Você usou uma palavra que eu estava pensando aqui, a questão de limites, né? Eu vejo que toda dupla evolutiva, independente de ser dos dois serem conscienciólogos ou não, tá? Toda dupla evolutiva, ela tem que estabelecer, né, concessões entre as partes, mas tem que estabelecer limites também. E aí, exatamente nessas duas condições que eu acho que as pessoas devem procurar trabalhar, no sentido assim, qual é o limite da minha concessão? Para o parceiro ou para a parceira? Essa pergunta é ótima. Porque muito boa. Vem, eu acho que exatamente nesse sentido, né? Olha só, e às vezes é conversa franca com o parceiro, olha, eu gosto muito de você, eu quero isso, quero continuar, seja, sabe lá o que for, mas eu tenho esse limite aqui. Para você, tudo bem? E deixar com outro parceiro também, mas você deixar claro para a outra pessoa qual é a sua necessidade também. No sentido em que, olha, esse daqui é meu limite. Eu faço essas e essas concessões. Mas isso daqui eu não posso fazer. Porque tem até um filme famoso, quer dizer, famoso, é um curta, eu vi há décadas, na época que eu trabalhava em empresas, eu nunca esqueci aquele filme, se chama Concessão Fatal. E eu me lembro que tinha, assim, a síntese era uma dança de uns bichinhos e tinha aquele ouriço, sabe, porco-espinho. E eu já não lembro mais se era o macho ou fêmea, mas isso não importa. O fato é que para seduzir o outro tipo, ele tirou fora os espinhos, enfim, eu não lembro dos detalhes. Mas a mensagem era essa, ele não podia ter feito aquela concessão porque ele acabou que foi comido, enfim, foi devorado, e em função de para chegar em determinada situação, ele fez uma concessão fatal, acabou com a vida dele, né? Então, eu acho bem interessante
essa questão para a gente, assim, no nível mais sutil, claro. A gente espera que não tenha mais tantos espinhos, né? Mas é bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Até onde que a gente pode ir. E você comentou a questão da blindagem nos ambientes públicos também. Não, e a questão que tu comentasse também dos bagulhos energéticos, que pode ser um ponto débil né, de quebrar essa blindagem, né? Até você fazer o esclarecimento do outro, que aquele objeto, né, que a gente sabe que é um bagulho, mas que o outro, não sei, gosta daquele objeto e não vê. Né? Então, é todo um trabalho realmente de esclarecimento também para conseguir, né, manter essa blindagem, né, essa questão. Mas aí é que entra essa condição, Aline, de, por exemplo, tenta, por exemplo, tirar do seu quarto o ambiente, para negociar às vezes, sabe? Ah, então isso é importante para você? Então, olha só, você vai ter aquele cantinho seu, sabe? Não sei, eu estou aqui colocando possibilidades, né? Tudo bem? Sim, sim. Quer falar, Marisa? Tudo bom? Na página 25, em pensionologia, a última colocação feita, a qualidade da blindagem energética ressonante com o padrão pensênico da Consim ou Consciex energicistas. Certo. É porque a qualidade da blindagem energética, eu até já falei um pouco a respeito, mas assim, a qualidade da blindagem energética, ela vai ter o padrão pensênico daquela Consim, ou das Consciex envolvidas. Mas ela vai ser, na maioria das vezes, limitada ao padrão pensênico da Consim. Então, não adianta querer fazer uma mega hiperblindagem, porque se a Consim tem um nível menor do que essa mega hiperblindagem, ela não vai chegar lá. Não consegue. Ela blinda, na verdade, a blindagem, na hora que a gente fala assim, o que é uma blindagem? É a impregnação das energias da pessoa naquele ambiente. Isso é que gera blindagem. E a gente pode fazer Isso. Porque a gente pode extrapolar dentro dessa ideia, né? A gente sabe que no nosso nível evolutivo de pré-serenões, né, a gente não dá conta de frequentar certas comunexes avançadas. A gente Exatamente. não consegue. Ou seja, tem uma blindagem para o nosso nível. Mas é isso que eu coloquei aqui na parafatologia, o parafato parageográfico de existirem comunexes blindadas energeticamente relativas aos níveis evolutivos. Exatamente por isso, porque existem comunexes avançadas que a gente só chega se a gente for convidado. Se for permitido, era isso que eu vou... Se nós formos convidados. Se não, não adianta. Você faz esforço, sabe aquela história, ó, a terceira nuvem à direita ali, você vai chegar e não vai ver nada. Sabe, não estou... Alex, dentro dessa questão, nós estamos falando de níveis evolutivos mais avançados. Certo. Agora, lembrando de uma experiência que nós passamos lá em Nova York, de estarmos num ambiente provavelmente blindado, de uma comunex baratrosférica, e nós éramos os intrusos. Seria interessante, acho que também você comentar um pouquinho sobre isso. Tá. Isso daí que ela o contrário. Isso é o contrário. O que acontece? Eu tenho uma parente lá em Nova York e ela tinha um prédio dela de apartamentos, que ela alugava ali o prédio e tal. E daí nós chegamos nesse ambiente, ela nos recebeu na porta do apartamento, pedindo para a gente dar conta ali do ambiente, que ela estava adoecendo ali. E ela ainda falou, ela conhece a questão da conscienciologia, né? E ainda chega assim, ó, você com o seu negócio de conscienciologia, Alex, faz um favor, dá um jeito aqui para mim, porque eu estou adoecendo aqui nesse apartamento. Pegou e foi embora. Olha, qualquer coisa você me procura, eu estou lá no outro prédio, lá no outro apartamento, mas aqui eu não volto mais não. Tá bom, vamos lá. O que acontece? O prédio era uma sinagoga. Não, ela falou logo quando a gente chegou, né? Assim, mas o prédio era uma sinagoga. Aí eles mudaram a sinagoga
para o quarteirão de trás. No mesmo quarteirão, nos fundos do prédio. Virou a sinagoga. Quase que todos os inquilinos ali, judeus. Os prédios ao redor, judeus. Ou seja, era um ambiente, um reduto judaico lá em Nova York. Aí, dentro do apartamento que ela estava, tinha a imagem do Sai Baba, que ela é adepta, e de uma santa lá, Santa Margarida da Conceição, era uma santa... Alguma parecida. Alguma coisa assim, uma santa. Ou seja, no ambiente estritamente judaico, ela colocou Sai Baba e a Santa Católica lá, não sei das quantas. Tá? A gente chegou à noite, fomos lá para o quarto, vimos o apartamento, ótimo. E aí, fui trabalhar com energia no quarto. Né? Mesma condição de sempre. Chega, trabalha com energia. Nós fomos trabalhar com energia. E aquilo foi. Eu falei assim, não, tá bom, vamos preparar aqui as coisas. E aí fomos dormir. Às 3 horas da manhã, eu acordei com uma pressão extrafísica, que era do pessoal da cabala judaica, mas fazendo uma pressão. E ali foi 1 hora trabalhando com energia, direto, até que o negócio limpou. No segundo dia, mesma coisa. E ali no diálogo transmental, até que falei assim, olha, eu vou ficar aqui 1 semana, vocês podem tentar o que você quiser, mas vocês estão vendo que não vão conseguir. E viemos em paz, nós não queremos criar nenhum tipo de situação com vocês. Mas esse ambiente aqui, ele vai ficar defendido. Depois disso, limpou, não teve mais nada. Chega no final, essa minha prima, ela chega e pergunta para mim, Alex, o que você acha que eu faço para resolver isso daqui? Eu falei assim, você quer resolver isso? Vende, mas vende para judeu. Que aí você vai limpar todas as coisas aqui e quem comprar também vai ficar bem. Aquilo foi em janeiro. Quando foi abril, teve um dia assim, eu falei assim, vou ligar lá para minha prima. Liguei para ela e falei assim, estava pensando em você, acabei de vender o prédio. Para quem que você vendeu? Para um judeu. Que bom. Pronto. Final feliz. Entende? Mas dentro de um processo patológico, mas é um tipo de blindagem. Claro. Interessante. Agora, Alex, na pensinologia, na página 25, quarta linha, certo. Você poderia relacionar os paratecnopensenes com o tema do verbete? Tá. Olha, quanto mais a pessoa pensar e trabalhar com as técnicas energéticas, mais vai ajudar a ela na questão da blindagem. Então, se ela aprender a fazer bem a assimilação, desassimilação, exteriorização de energia, a ampliação do holochacral, né? Tudo isso acaba ajudando dentro dessa condição da blindagem energética de ambientes. E na fatologia, na segunda linha, você já comentou, mas é bom especificamente você falar. Na segunda linha, ele pergunta como funciona a sondagem da qualidade dos locais nos quais vivemos. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela vive num ambiente, mas ela não se dá conta do que existe ali. Em todos os sentidos. Então, assim, é a pessoa que mora não sei quantos anos ao lado de estação de energia, de luz. Né? Sabe, essas subestações. Uhum. Mora perto desses cabos de alta tensão. E passa a vida vivendo ali e não se dá conta da questão energética envolvida, né? E dos efeitos que isso pode gerar para a saúde dela. Ela tem ali, às vezes, materiais utilizados na construção que são negativos para a saúde, né? Às vezes tem material de amianto, isso cada vez menos tem, né? Mas às vezes se é uma construção antiga, você ainda pode encontrar.
a pessoa acha que é ótimo ter todos os aparelhos eletrônicos ligados dentro do quarto, né? Cada vez a gente acaba sondando e percebendo e estudando também que tudo isso acaba interferindo na qualidade do sono e dentro da nossa própria somática, né? Tem os efeitos nocivos do Wi-Fi também, né? Exatamente. A gente vai ter um verbete da professora Rosa Nader, Isso. que é uma estudiosa do assunto, né? Então, assim, cada vez mais a gente... Então, quanto mais a pessoa perceber tudo que estiver ao redor dela, mais vai ajudar nessa qualidade da blindagem. Então, na hora que ela relaxa, expande as próprias energias e procura perceber o que está ao redor do ambiente dela, dentro de todo o contexto intrafísico, extrafísico, do que está ao redor da casa também, né, vai ajudar. Porque a tal história, se fisicamente o ambiente não estiver saudável, como é que a pessoa vai chegar ao nível de melhorar extrafisicamente? Se ela nem consegue organizar e arrumar intrafisicamente, né? Sim. Às vezes o ambiente está poluído, está com mofo, está, enfim, contaminado com alguma coisa, e, enfim, tem N problemas, né? Sim. Então isso é bem sério. Às vezes a gente tende a negligenciar alguma coisa mais simples, né? E já fica querendo dar aquele salto. E é interessante a pessoa procurar fazer, como se fosse uma tábula rasa, no sentido do conhecimento daquele ambiente, e procurar tentar conhecer de novo o ambiente, porque ela entra às vezes no automatismo, da mesma forma que existe aquela revisão, a psicose do revisor, que é quando a pessoa faz um texto e já revisou tantas vezes que ela não consegue mais pegar se tem algum erro ali naquele texto. A pessoa às vezes está num ambiente e ela já está acostumada com aquilo, e ela não consegue ver algo diferente, algo que para uma pessoa de repente estranha aquele ambiente, aquilo vai saltar aos olhos. Nossa, mas você não viu que aqui, por exemplo, tem um mofo, né, atrás dessa parede, dentro dessa condição? E às vezes a pessoa está tão acostumada, habituada com aquele ambiente, que ela já não presta mais tanta atenção aos detalhes. Por isso que a gente coloca aqui também a questão do detalhismo. Quanto mais detalhista for a consciência com tudo que está ao redor dela, mais vai facilitar também nessa condição da blindagem. Então, agora do edifício que tu estavas comentando, dos materiais, agora pegando o lado da arquitetura, né? Sim. Será que a gente poderia dizer que talvez até o próprio edifício poderia ser o bagulho energético? Sim. E que daí, né, devido aos materiais mal utilizados, a má construção, que aquilo acabe criando um holopensene entrópico? Poderia dizer isso? Sim. Sim? Uhum. Tem vários nesse sentido, né? E às vezes são coisas novas construídas com materiais de primeira linha também, mas acabam tendo condições negativas. Um exemplo aqui que eu estou lembrando em Londres, tem um prédio espelhado. Aquele famoso, um dos últimos que construíram agora? Que esquenta, tem uma incidência lá do sol. Sim, que reflete. Foca num determinado ponto e queima tudo que tiver ali. Sim. Uhum. Queimando o carro, quem deixa o carro parado num determinado ponto, é um feixe de luz concentrado ali. Sim. Já estragou carros caríssimos. Isso ali, de alguma forma, fica gravitante naquele prédio. Sim, e aí poderia atrair consciências patológicas afins. Interessante. Uhum. Alex, aqui. Eu não sei se já foi comentado, mas eu gostaria de saber que técnicas que vocês utilizam na blindagem da dupla, por exemplo, até em situações de underataque. Na hora que um ou os dois na dupla? Quer falar um pouco? Bom, a questão que eu vejo séria, quando uma dupla está under ataque, né, um ou os dois, né, é a questão, primeiro, da lucidez. Quem estiver mais lúcido, puxar para cima
ajudar o outro, que às vezes pode estar ou não se deixando levar dentro de uma situação. É a questão da conexão com os amparadores. Porque estar under ataque, às vezes a pessoa está em função do trabalho que ela está desenvolvendo. Isso às vezes pode acontecer. Mas, independente disso, a pessoa conseguir manter a conexão com os amparadores. Porque uma das coisas que exatamente esses assediadores querem é fazer esse corte, que fica mais fácil acabar com o trabalho que está sendo realizado. Então, trabalhar com as energias. Outra, dar atenção. Às vezes as pessoas percebem que tem alguma coisa errada, mas não dão a devida atenção. Então, para tudo, fixa, trabalha com as energias até sentir que o negócio limpou. Eu tenho certeza, por exemplo, que esse exemplo lá de Nova York, se eu tivesse simplesmente assim, 3 horas da manhã eu vou dormir aqui. Eu ia sair de lá doente, nós, né? Íamos sair doente com algum problema de lá. Igual a minha parente lá estava ficando doente no ambiente. Mas por quê? Porque a pressão holopensênica era para isso. E era um negócio direto na cabeça. Era para mexer com a cabeça. Fica firme, trabalha com energia, até que o negócio você sente que vai limpar. E não esquenta esse negócio, não se preocupe com a questão do tempo. Nessa hora você tem que parar tudo e dar atenção àquilo. Tem a ver com o princípio da autorresponsabilidade evolutiva? Sim, sim. Ela tem a ver com esse princípio da autorresponsabilidade evolutiva, no sentido, da mesma forma que eu coloco aqui, que a blindagem energética começa pela consim epicentro. Não precisa ser epicentro consciencial, mas é o epicentro daquele trabalho, daquele tipo de blindagem. Então, assim, eu vou fazer isso, independente de qualquer outra pessoa. Eu assumo a minha responsabilidade. Tudo bem? Agora, em parafatologia, de baixo para cima, é sobre aquele parafato parageográfico de existirem comunexes blindadas. Você pode comentar um pouco mais? Sim. Então, o que acontece? As comunexes, que a gente chama de avançada, obviamente eles vão colocar o seu padrão pensênico ali. E esse padrão pensênico, a maioria quem está em um nível abaixo, não consegue atingir. E daí, esse ambiente fica imperceptível para ela, em função das múltiplas dimensões extrafísicas que existem. Então, a blindagem ali, ela acontece, primeiro, pela dimensão. Segundo, pelo padrão das energias, que a pessoa não consegue alcançar. Então, volto a falar, ela às vezes só consegue ir a um determinado ambiente se ela é trazida ali. Da mesma forma, com as suas devidas diferenças, que no ambiente blindado energeticamente, aqui vamos colocar no intrafísico, entra assediador? Entra, mas ele entra quando ele é convidado pelos amparadores, exatamente para que ele possa ser ajudado. Então, guardando as proporções, né, a pessoa, às vezes, ela é levada num ambiente, numa comunex mais avançada, para que ela possa ser ajudada, no sentido de ter ideias novas, ter vivências novas, algo que vá ajudar dentro daquele trabalho que ela está executando no intrafísico, por exemplo. Ele pede se você pode comentar quais trafores são mais relevantes para ter acesso às comunexes blindadas e também quais trafares dificultam o acesso. Eu vejo que nessas comunexes mais avançadas, a questão não é simplesmente de trafora ou de trafar, mas é da fisiologia da atuação dentro da proex da pessoa, dentro daquilo que ela vem executando. Eles não vão levar uma pessoa lá
para ter ideias novas, simplesmente porque a pessoa é bem intencionada ou porque ela tem um trafora A, B ou C, mas em função do trabalho que está sendo executado, ou que a pessoa vai executar, que ela está se preparando para executar. Então, por exemplo, na hora que o professor Valdo fala que no pandeiro foram levadas algumas consins projetadas lá, né? Isso tem a ver com o quê? Com aquilo que essas consciências vinham a desempenhar, a executar na vida intrafísica. Então, é nesse sentido que acaba acontecendo. Não é passeio de lazer, né? É passeio... Não é turismo. Não é turismo. A ideia é exatamente a trabalho, dentro daquilo que ela está desempenhando ou vai desempenhar. E também ele pergunta como equiparar, se poderia falar, como equiparar os pensenes com tais como nexes. Evoluindo um pouquinho, né? Recim, né? É o jeito, né? É o jeito. Porque a gente não pode esquecer da questão, você já comentou, né, do padrão de vibração, da competência que a pessoa tem de atingir aquele estado de vibração coerente, né, afeito àquele padrão evoluído, né? Uma coisa assim, vamos lembrar aqui. Todas as pessoas, elas têm uma faixa de manifestação, de oscilação. Às vezes elas estão melhores, às vezes elas estão piores. Isso é a mesma consciência. Todos nós funcionamos assim. A ideia é puxar para cima, ou seja, no sentido em que ela passe a se manifestar cada vez mais nesse padrão melhor. A blindagem energética de ambiente ajuda nisso também, porque se você já tem um ambiente intrafísico, uma condição melhor, isso te reforça a agir de forma melhor também. Em parte, por exemplo, toda a ideia da conscienciologia é essa. O que o professor Valdo faz com a gente? Faz com que a gente se manifeste da melhor forma possível. Se a pessoa se manifesta aquém, né, ou começa a querer se manifestar do seu lado pior, vamos dizer assim, ela não fica. Não adianta. E também a importância do estado vibracional, né? Para manter a gente num padrão mais... de homeostase. Homeostático. Exatamente, para que exatamente a gente esteja sempre se manifestando da melhor forma possível. Alex, em relação a essa oscilação, eu estava me questionando aqui, quando tem intrusão, né, dentro da casa, eu fiquei pensando como rastrear na minha pensinidade, na minha manifestação, o que está de imaturo, que faz o link com esse padrão de consciência. Para eu poder, né, assumir responsabilidade, para poder fazer essa blindagem, eu tenho que fazer uma reciclagem desse padrão específico. Como checar qual é o padrão? Como entender isso para poder fazer assistências, consciências, mas também cortar o vínculo? Porque você está bem, de repente pisa na jaca com a pensenidade, mas como saber qual é esse padrão pensênico, sabe? Isso que você falou, eu falei, não, então é por aí, né? Para poder fazer a melhora do ambiente. Certo. Claro que você... Mas só lembrando da importância de você ter um padrão homeostático de referência de ambientes que você já conheceu, né? Que você frequenta, que você se sente no seu top de manifestação, não é verdade? A questão eu vejo aí da autopesquisa, pensenograma, tá? Existem várias técnicas, né? Nesse sentido eu acho que a Consus pode ajudar Eu estou por lá. Eu estou por lá. Não, então, existem várias técnicas para que a pessoa se conheça mais, para exatamente, uma vez ela se conhecendo, ela vai saber qual é o padrão médio dos seus pensenes. Se ela sentiu que aquilo ela começou a variar, se ela está começando a fazer algum tipo de evocação negativa, alguma coisa que não faz parte do padrão dela, ela tem que parar e pensar o que está acontecendo. E é importante a pessoa aprender a dar o stop, sabe? Aprender a parar. Não, isso eu não vou pensar mais nisso. Alex, eu vou me expor assim, só para entender. Então, estou bem,
vamos colocar como exemplo aqui ontem. Fui para a dinâmica, voltei saudável, voltei bem, cheguei em casa, senti um padrão de companhia extrafísica. Eu falei, opa, o povo não foi para a dinâmica fazer assistência junto ou ser assistido. Eu voltei e tem aquilo. Então, da minha pensanidade, é um grupo que está interagindo comigo mais tempo. Eu não consegui entender ainda qual é o vínculo, entende? Porque eu cheguei com um padrão mais homeostático, saudável, igual a Dulce falou, só que eu cheguei no ambiente e senti as consequências e não consegui sair, patinei mesmo. Certo. E isso interferiu na minha saúde, na pensanidade, o ambiente, enfim. Mas já estava lá, então faz parte da minha pensanidade padrão, né? Eu fico pensando. Uhum. Mas aí eu acho que o pulo do gato, Rosângela, é você ter aquele padrão que você visitou mais homeostático e buscar manter o máximo possível aquela homeostasia que você já reconhece de um sentimento melhor, de uma pensanidade melhor, né? Sim, e isso. é aquela história do dar o basta, né? Porque você mesmo não está se sentindo muito bem, mas não, eu corro atrás, eu não fico parada, mas assim, eu me questiono se eu entender qual é realmente o viés, eu vou chegar lá... Qual o link que você tem para manter? Isso, eu quero ficar mais lúcida, entende? Porque daí é uma reciclagem a ser feita, que tem um passo a passo, enfim, né? Mas eu estou pensando assim, né? Que eu estou tentando caminhar Agora nisso. É interessante você ter observado isso, não é verdade? Porque, não sei, é uma hipótese, né? Provavelmente em algum tempo atrás, você não teria percebido. Você percebeu a diferença pelo que você experienciou, por exemplo, na dinâmica no mesmo dia. Você percebeu o contraste. Deu para fazer a diferenciação. Então, acho que você tem que tirar partido disso, né? Que você já conseguiu vislumbrar essa defasagem, né? Eu acho que isso já é um ganho, né? Um passo aí que você já deu, né? Você quer falar? Eu ia colocar o que a própria Rosângela colocou. No meu caso, funciona identificar qual é o link. O que está pegando. Eu não funciono de, vou fazer de conta que está tudo bem e para frente. Não, esse é o objetivo. Ou vou, estou bem, pronto. Não, eu preciso identificar o que é e eu vou puxando, a minha sensação é bem essa. Até ver o que é que está pegando. Agora, algo que me ajuda é que eu não fico muito tempo em monoideísmo. Eu tenho essas técnicas, eu vejo, eu vim para a tertúlia, fui para o holociclo, eu vou para a faculdade, eu vou fazer um monte de coisa para voltar a ficar saudável. Mas é a reciclagem, né? A necessidade do pulo do gato, sair daquilo. Microfone, pega o microfone. É só para não perder, porque isso, na verdade, são oportunidades de autoconhecimento, né? Então, aproveitar aquilo ali, identificar qual é o link, o que está pegando, quais são os temas que geram desconforto, como é que eu posso investigar ou trabalhar para aproveitar, porque senão você só passa por cima e voltei, aí fica um negócio plástico e não real, para mim, né? Então, acho que... Agora, eu acho que uma coisa que ajuda também é o seguinte, começa a voltar no tempo. Então, assim, no dinâmico eu estava bem, então beleza. Antes da dinâmica, que eu estava aqui nesse ambiente, o que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? E antes disso, é provável que em algum momento você fale assim, achei. Entendeu? Isso daí é uma das técnicas que eu utilizo na hora que eu percebo que tem alguma consciência comigo. Se eu não percebi na hora, eu penso assim, não, mas espera aí, o que foi que aconteceu? Aí eu começo a voltar. Entendeu? Eu passei por fulano, tive contato com esse, troquei com esse, fiz não sei o quê, até que eu mais ou menos mapeio qual foi o link. Vamos lá? Pergunta você, depois... Você poderia contextualizar na página 26? Parece simples, mas eu gostaria que você contextualizasse no paradoxologia, o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos. Sim. Então é o seguinte, nós vivemos dentro de um grupo, né? Seja o grupo familiar mais próximo, até o que a gente chama família consciencial, né? E nós temos diversos grupos, né? O grupo do trabalho, o grupo, seja lá quantos grupos
a pessoa pertencer, né, e fizer parte. Cada vez que ela se melhora, aquilo muitas vezes dá força para que as outras pessoas se melhorem também. Esse é um dos mecanismos que às vezes acontece. Na hora que vê que um fez um movimento, isso ajuda. A outra coisa é o seguinte, dentro de um grupo, as pessoas estabelecem alguns papéis. Então, às vezes, um tem um papel, sei lá, de uma personalidade que atua de forma mais infantil, e o outro que quer ser como se fosse ou o pai ou a mãe dentro daquele contexto. Se essa consciência que se manifesta mais infantil melhorar, automaticamente libera e faz com que o outro cresça também dentro da sua manifestação. Então é por isso que, à medida que uma pessoa melhora dentro do grupo, aquilo reverbera naquele grupo e propicia que esse grupo melhore também. Se o grupo, principalmente, procura se melhorar. Às vezes, o que acontece? A pessoa sai e o grupo fica. Isso também pode acontecer. Sim. Mas, dentro daquela máxima que a gente não se perde, né, em algum momento você volta para ajudar aquele pessoal, aquele grupo que ficou para trás. Ok. Inclusive as consciências? Sim, consciências. Isso é independente. Ok. Obrigada. Por isso que a gente não deve se apegar demais à questão de algumas companhias. Às vezes, quem mantém o assediador próximo é a pessoa, é a consim, não é o assediador. Sim, sim. Alexander, Obrigada. página 25, parafatologia, terceira linha, os heteroencapsulamentos parasanitários cosmoéticos. Você pode ampliar? Sim. Por exemplo, nos cursos tipo ECP2, tipo acoplamentário, às vezes a gente fala na questão do heteroencapsulamento. Da pessoa que, se lá dentro começar a se manifestar de forma negativa, que pode acontecer dela ficar encapsulada. E esse encapsulamento não foi só a pessoa que fez, é um heteroencapsulamento que acontece ali, a partir dos amparadores. Agora, vamos entender se isso tem inteligência ou não. A pessoa está negativa dentro de um curso de campo. Ela começa, então, a virar porta-voz dos assediadores. Se a gente mantém ou permite a manutenção desse link, aquilo vai aumentar a interprisão daquela consim, que está sendo porta-voz dos assediadores, e pode prejudicar todo o curso e a assistência que aquele curso pode fazer em relação a todos os outros alunos. Nesse sentido, na hora que a gente faz o heteroencapsulamento, isso é em função da pessoa. Por quê? Você corta o vínculo dela com esses assediadores. Tá claro? Não, para mim ficou sim. Só queria ampliar um pouquinho. Tá. Página 26, tecnologia. A primeira, a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva. Certo. Tem muita gente que se desassedia a partir do momento que ela começa a ter conhecimento, não só dela, mas de tudo que está ao redor dela. Quanto mais conhecimento, então, ela tiver, isso pode ajudar. Por quê? Vai trabalhar com o mental soma dela. Maioria dos aspectos de assédio tem uma relação direta com o aspecto emocional. Na hora, então, que você puxa a questão para o mental soma, no sentido de conhecimento, para ela entender o mecanismo que está acontecendo ali, isso ajuda a desassediar. Tânia, você quer perguntar? Tá. Cadê minha questão? Eu não sei se já foi feita. É o último item da parafatologia. O parafato parageográfico de existirem como nexos blindadas, energeticamente relativas aos níveis evolutivos. Sim, a gente já falou um pouco sobre isso, Tânia, mas só assim para você entender, né? Os ambientes mais evoluídos, né, eles vão ser impregnados com as energias daquelas consciências que ali estão
E, com isso, vão estabelecer um padrão energético que a maioria das consciências ainda não está acostumada. E, exatamente por isso, elas não vão conseguir atingir aquele nível. Você vai até o seu limite de pensenidade. Alguma coisa que está acima, dentro de uma condição mais saudável, a gente já tem dificuldade de acompanhar. Então, é por isso que gera essa blindagem. Da mesma forma que a blindagem ela acontece para, vamos dizer assim, os assediadores, porque eles não conseguem chegar a esse padrão de energia mais homeostática que a gente impregna no ambiente. Para eles têm dificuldade de chegar. Da mesma forma que, às vezes, a gente pode ter dificuldade em chegar num ambiente com um padrão ainda melhor do que aquilo que a gente está acostumado. É competência pessoal de cada um, né? Exato. Tá ok. Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado, Tânia. Agora, professor Alexander, na página 29, você poderia expandir a frase enfática? Pela qualidade do EV, pode-se aferir a vontade inquebrantável das consciências empenhadas na teática do protagonismo da blindagem energética de ambientes em prol da interassistencialidade. Então, assim, a blindagem energética do ambiente, no fundo, ela vem em prol exatamente da interassistência. Por que a gente vai querer blindar o ambiente? Para que a gente se manifeste melhor naquele ambiente e, com isso, a gente tenha a capacidade de atuação melhor também. Agora, o EV, nesse sentido, é o início da blindagem energética do ambiente, onde a pessoa ela estabelece o EV e ela amplia, né, exterioriza para todo aquele ambiente. A qualidade do EV vai mostrar a vontade daquela consciência. Por quê? A consim, ou consciex, seja lá o que for, de vontade débil, não vai conseguir implantar um bom EV. Quanto maior for a vontade da consciência, melhor a qualidade do EV que ela pode implantar. Que ela pode. Obviamente que aí, junto com essa vontade, tem que entrar a questão da intencionalidade, claro, né, a questão da cosmoética. Mas... Falar em EV, tem uma pergunta aqui, está na efeitologia, se você pode discorrer sobre o efeito halo do EV no holopensene pessoal e ambiental. Sim. Justamente tem a ver com essa colocação da frase enfática. Né? Sim. Então, o que acontece? Às vezes, o ambiente está entrópico. Você começa a trabalhar com energia naquele ambiente e, aos poucos, as coisas começam a se assentar. Esse é um efeito halo, claro, que acontece a partir de um epicentro consciencial que começou a trabalhar com as suas energias, começou a estabelecer o estado vibracional, aquilo acaba repercutindo no resto do grupo. Então, é esse efeito halo que eu me refiro aí. Uhum. Entendeu? Vai expandindo, né? Vai expandindo. É uma contaminação sadia. Contaminação, né? Sadia. Na página 28, em encapsulamento, o item 6, OFIEX. A consolidação da OFIEX pela Consim veterana na habilidade da blindagem energética de ambientes. A OFIEX pode ser o resultado de várias blindagens dentro daquele ambiente da TENEPS? Como é que você vê isso? Eu não vejo como um resultado direto, né? A OFIEX é resultado da expansão de um trabalho assistencial, sim, que começa pela TENEPS. Mas é inevitável que essa OFIEX ela deve ser blindada. E essa blindagem ela vem também a partir de quê? Da Consim, que já estabeleceu e estabelece a blindagem já como padrão. Entendi. Nos ambientes onde ela procura se manifestar. Sim. Então, é uma consequência disso. Volto a falar também, em relação à pergunta anterior, e serve para essa também, que só põe em banca quem tem competência. Então, assim, não tente chegar num ambiente público, né, só porque ouviu dizer que é bonito, trabalhar com energia, blindar, exteriorizar para todo mundo, né, que... existe o revés também na hora que você vai trabalhar com as energias dentro de um determinado ambiente.
né? Eu já falei, por exemplo, há muito tempo, assim, na época que eu trabalhava direto com o professor Valdo, né? Eu já cheguei dentro do ônibus, eu começava a trabalhar com energia com as pessoas dentro do ônibus. E numa dessas eu procurava assimilar, desassimilar, né? E para testar, e para ver como que o negócio funcionava. Chegou uma determinada pessoa que na hora que eu assimilei, mas veio o assediador com tudo para cima de mim. Eu fiquei na minha, mas ele já estava ali, porque ele ficou chateadíssimo que eu invadi o pedaço dele. E aí eu já estava chegando para ir na casa do professor Valdo. Nesse dia ele me recebeu na porta. Abriu a porta, na hora que eu estava abrindo a porta, ele já estava lá. O que foi que você estava fazendo? Aí eu... né? Aí eu expliquei, aí ele riu, aquele jeitão dele, né? Ah, é muito bobo, né? Tem que aprender, olha assim, já está resolvida aqui a situação, mas presta atenção. E aquilo foi muito bom para mim no sentido assim, eu não vou levar... Não, ainda tem um detalhe que eu não contei. Eu fui muito cara dura, que eu cheguei e falei assim, eu estou chegando lá com o professor Valdo, deixa que ele resolve. E aí ele me passou esse sabão, né? Com toda a classe, com todo jeito, rindo, né? Aquele jeitão dele. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu posso até levar alguma coisa para ele, mas não por jogo mole meu, corpo mole. É porque eu não tive realmente competência para resolver a situação, sabe? Então, assim, acabei aprendendo com aquilo, né? Mas é aquela história. É bom que a pessoa veja bem onde que ela vai, né? Muito bom. Vamos lá, que tem muita pergunta ainda. Não, mas é sobre o que o Valdo falou hoje de manhã. Você vai falar sobre a holopensenidade? Você já falou? Já falei alguma coisa, já. Eu pensei que tivesse alguma abordagem específica. Não, que permeia o tema, né? Sim, eu percebi isso, mas eu pensei que tivesse alguma... Agora, essas perguntas são da Alemanha. Opa! Ela quer saber a pensenologia. Se você pode comentar com exemplo a eficácia da autopensenidade cosmoética. Certo. Um exemplo era o que eu estava falando em relação ao caso de Nova York. Se eu começasse ali a ficar contrário, negativo, né? E a Cecília também, né? Porque nós dois estávamos juntos, né? Contrariados, porque esses judeus, porque, sabe, entrar numa condição dessa, numa pensenidade negativa, ou porque, puxa, minha prima colocou numa roubada, sabe, numa situação, né? A gente não teria conseguido fazer o trabalho que foi feito lá. E sair bem. Por isso que eu falei de fazer, porque a gente acabou ajudando num contexto geral. Então, assim, é importante, por isso que eu falo a questão da manutenção, da conexão com os amparadores, que vem exatamente por essa pensenidade sadia. A tendência, o que acontece? Vamos pensar dentro da parafisiologia, dentro da condição do assédio. Uma das primeiras coisas que eles tentam fazer é a pessoa cortar o vínculo com os amparadores. De que forma? Mudando a pensenidade dela, fazendo com que ela comece a pensar negativamente, que as coisas não vão dar resultado, que as coisas não vão melhorar, que tudo é uma droga, que as coisas não funcionam. E aí começam desrespeitos e qualquer outra condição, né, mas que no fundo é uma piora do padrão da pensenidade da pessoa. Então, a pessoa, quanto mais lúcida ela estiver, na hora que ela sofrer um ataque extrafísico, que ela estiver under ataque, aquilo que se fala, né, ela deve atentar para a sua pensenidade. Pensar sobre o que é, e aí entra a metapensenidade também. Pensar sobre o que ela está pensando, pensenando, para que ela faça exatamente o contrário, ao invés de piorar a pensenidade dela, para que ela melhore essa pensenidade, para que ela fique mais lúcida ao que estiver acontecendo ao redor dela. E ali naquele caso, respeito e diplomacia. E naquele caso específico, respeito e uma certa diplomacia, né, com o ambiente onde nós estávamos, que tem a ver com cosmoética. Claro. A intenção assistencial, no fundo, né? Sim. E ela pede também se você tem algum exemplo, você já comentou mas vamos lá, sobre a eliminação de bagulho, no caso é pensênicos,
Sim. Poderia comentar com exemplos da eliminação de bagulhos pensênicos. Certo. Esses bagulhos pensênicos, eles podem ser pontuais ou eles podem ser recorrentes. Então, às vezes, a pessoa tem uma temática que aquilo mexe com ela. Às vezes é a questão, sei lá, a pessoa quer ganhar na Mega Sena, sei lá, né? E aí ela fica com aquele negócio, toda vez que o prêmio acumula, ela fica com aquele negócio na cabeça. Aquilo, durante um tempo, pode piorar a pensenidade dela. Ou, às vezes, é um ponto do momento, onde ela se deixa levar. Vai na onda, né? Vai na onda. Agora, na fatologia, você poderia discorrer sobre o fato dos ambientes e objetos poderem ser cosmoeticamente sadios ou deteriorados? Você comentou alguma coisa sobre isso? Isso tem a ver com o bagulho energético, né? E tem a ver com o contrário do bagulho energético, né? Que é aquele objeto... Um mimo energético. Um mimo energético, exatamente. Por exemplo. Que seria um objeto com energias positivas. Uhum. Então, é essa diferenciação. Obviamente, se você tem um ambiente cheio de mimos energéticos, né, objetos positivos, né, que te façam conexão com situações positivas, tudo isso vai te colocar para cima. E, obviamente, se você tem aquele ambiente cheio de bagulhos energéticos, aquilo acaba puxando para trás, para baixo. Para baixo, Agora, ainda na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima, você poderia expandir a autodeterminação pessoal na manutenção do ambiente sadio? Sim. Essa autodeterminação pessoal vem exatamente pela essa questão da pensenidade. Significa que você vai procurar a todo momento ter os seus melhores pensenes dentro daquele ambiente. Significa que você vai ficar atento toda vez que houver uma tentativa de piora desse padrão pensênico. Você vai ficar lúcido quanto a isso. Então, é essa autodeterminação de sempre se manifestar da melhor forma possível. Na hora que a gente fala, então, do auto-imperdoamento, eu vejo muito nesse sentido, né? No sentido em que a pessoa ela vai sempre procurar se manifestar da melhor forma possível que ela puder. Isso, para mim, é o auto-imperdoamento. Sabe? Não é no sentido de que ela vai cometer os erros e ela não vai se perdoar do erro que ela cometeu, não. É no sentido em que ela vai se manifestar da melhor forma possível que ela puder. E ela não vai se sentir satisfeita, se satisfazer. Né? Exatamente. É profilático ao erro, ao subnível, vamos dizer assim. Essa abordagem é bem inteligente, com certeza. Agora, na paradoxologia, você poderia explicar se a melhora individual, melhora a todos, ocorre através do exemplarismo e das energias? Sim. Eu já falei um pouco a respeito, mas é exatamente isso. À medida que a pessoa vai se melhorando, aquilo vai servindo de exemplo para as outras pessoas. E acaba, dentro de um contexto de grupo, né, existe a permissão social, no sentido em que é possível, as pessoas veem que é possível elas melhorarem aquilo que elas são. E isso, muitas vezes, dá força também para que as pessoas corram atrás e se melhorem também. Agora, na parafatologia, na página 25, na segunda linha de baixo para cima, você poderia ampliar a positivação energética de ambientes? Sim. Isso é um somatório que acaba acontecendo. Então, por exemplo, é o que a Cecília até tocou, no que a gente chama de espiral positiva. Ou seja, a pessoa começa a criar um ambiente positivo. Aquilo vai impregnando aquele ambiente. Isso te ajuda a melhorar também, no sentido em que você começa a ter ideias novas, recuperação de cons dentro daquele ambiente. Isso faz com que você, então, melhore, faça reciclagens intraconscienciais e se manifeste numa condição melhor.
A partir do momento que você se manifesta numa condição melhor, melhoram as suas energias, melhora a sua pensenidade, melhor fica aquele ambiente. E isso vai dentro de uma condição de espiral em que cada vez vai se melhorando. Então, é uma positivação daquele ambiente. A gente tem um exemplo muito nítido nesse sentido. O próprio SEEC, a própria Cognópolis. Quem conhece aqui há 15 anos, isso era uma coisa. Hoje é outra totalmente diferente. E a melhor. Vai expandindo e impregnando, né? Vai expandindo, vai impregnando, vai criando as ideias novas, todas elas no sentido de melhorar. E isso é que vai fazer com que cada vez esse ambiente se diferencie de outros ambientes que existem por aí. Agora, na argumentologia, na página 27, variáveis, item 4, sequência, poderia ampliar como identificar um foco de infiltração? Encontrou aí? Uhum. Item 4. Sim. Isso, exatamente, né? Aqui eu estava falando da questão da porta de entrada da residência. Então, por exemplo, a pessoa vai blinda o quarto dela, mas ela pode blindar também a porta da frente da casa. Isso já serve, às vezes, como um lava-jato. Aquilo que é mais grosso, às vezes, já fica por ali mesmo. Entenderam? Então, a pessoa ela acaba entrando no seu ambiente, na sala da casa, que é um ambiente público. Dentro da casa, a gente pode classificar os ambientes como públicos e privados. A sala é um ambiente público, é onde você traz as suas visitas, né? Mais pessoas têm acesso. E o quarto, nesse sentido, é um ambiente mais privado, onde normalmente você não vai levar um número grande de pessoas ali. Em geral, é você, sua parceira, né? Ou parceiro, né? Que acabam frequentando, de fato, aquele ambiente. Então, na sala, então, se a pessoa faz na porta de entrada, trabalha com as energias ali, isso já ajuda a limpar aquele ambiente. Serviu uma barreira. Agora, tem uma pergunta sobre exemplologia. Na página 27, ele, com relação à mini blindagem energética de ambientes, certo, que é realizada pelo tenepsista, você poderia comentar como realizar a mini blindagem energética? E também, para quem ainda não é tenepsista, seria suficiente a ortopensenização constante? Sim. Isso daqui a gente coloca dentro de uma gradação, no sentido em que as blindagens energéticas, elas podem ser desenvolvidas, né, e de acordo com o nível evolutivo, elas vão ficando cada vez melhores. Exatamente por isso que a gente fala dos para-ambientes extrafísicos, em que a gente tem dificuldade de ir, porque é de um padrão de energia muito melhor do que a gente está acostumado. Mas a blindagem, ela pode ser executada independente da pessoa ser tenepsista ou não. O que ela vai começar a fazer, então? Qual que é a ideia dentro dessa blindagem? Primeiro, recomendação, quarto dela. Ela vai começar a blindar aquele ambiente. Primeira coisa, limpar todos os bagulhos energéticos que tiverem dentro daquele ambiente. Faz uma limpa geral, passa um pente fino dentro ali do quarto. 2, começa a trabalhar com as suas energias ali. Faz o estado vibracional, faz expansão das energias. E daí a pessoa pode começar a exteriorizar para cada uma das paredes do quarto. Expande o máximo possível que puder as suas energias ali. Isso vai ajudar dentro dessa blindagem. O que a gente sempre fala também, a questão do padrão pensênico. Não adianta ela fazer isso tudo, se depois que ela faz essa blindagem, ela vai e coloca o filme na televisão, filme de guerra, filme seja lá do que for, isso vai piorar o ambiente ali. Então, ela tem que saber trabalhar com isso. O ideal é que esse ambiente seja o mais limpo possível, né, dentro das condições físicas, tenha aquilo que é necessário realmente para você funcionar.
E também porque se tem muito objeto, vai ficando mais difícil até de você Já. discriminar, né? Mapear. Exato. Tem casa que tem tanta coisa que já dá aquele impacto, tipo antiquário. Não que todos sejam negativos, enfim. Pode ter objetos ótimos e tal, mas a maioria. Mas venhamos e já convenhamos, né? Aquela contaminação. A chance é grande, né? Isso. Agora, na ciclologia, você poderia compartilhar a sua experiência no ciclo EV, TENEPS, OFIEX? Tá. Eu posso falar do EV TENEPS. O OFIEX eu falo daqui a pouco, né? Vamos deixar isso daí. Mas no sentido exatamente numa condição de melhora, né? No sentido em que, a partir do momento que a pessoa consegue trabalhar melhor com o seu estado vibracional, isso repercute positivamente dentro da sua TENEPS, a sua TENEPS repercute positivamente também na sua condição energética ao longo de todo o dia. Então, isso acaba sendo um ciclo, né, e uma condição de um crescendo também, onde, que entra dentro do que a gente usou, né, o termo espiral positiva, onde um ajuda a melhorar o outro e assim por diante, até que a pessoa chegue nessa condição da OFIEX. Então, mais um tempinho aí, eu falo da OFIEX. Vamos torcer. Vamos fazer força, né? Vamos. Agora, para quem não é tenepsista, é possível fazer a escagem de consciexes e trazer para um local blindado da própria casa para que estas sejam encaminhadas, ou o local blindado só serve para proteção e não encaminhamento de consciexes? Tá. O local blindado da casa serve para isso tudo, tá? Agora, a pessoa não precisa querer trazer essa consciex para esse ambiente. Procure interagir mais com os amparadores. De uma forma geral, a pessoa ela pode fazer o encaminhamento da consciex, fazer essa condição, a escagem, né? Escagem junto com os amparadores, no sentido em onde ela assiste a consciex durante um tempo na sua energosfera, envolve essa consciex com as suas energias, até que chega um momento que essa consciex ela é encaminhada pelos amparadores. Em algumas situações, você vai sentir que o trabalho continua depois, pode continuar se a pessoa tem TENEPS ou não. Às vezes ela vai sentir que quando ela chegou no quarto dela, os amparadores trazem de novo aquela consciex, mas de uma forma geral, essas consciex elas podem ser encaminhadas diretas. Agora eu acho que cabe a pergunta aí para o nosso amigo teletertuliano, né? Se você está com esse tipo de questionamento, de indagação, que tal você pensar na hipótese de você ser um tenepsista, não é verdade? Perfeito, boa pergunta. Comentando. Então, pensa nisso, né? A gente não sabe aí das suas condições, mas pode ser, né? Ler o manual, pesquisa. É importante a pessoa entender que não é uma condição sine qua non. Né? Ou seja, só faz escagem quem faça TENEPS, quem é tenepsista. Mas é interessante e inteligente a pessoa pensar na TENEPS. Se ela já está percebendo alguma coisa nesse sentido, que ela está sendo utilizada para a escagem, né? Se os amparadores estão trabalhando com ela nesse sentido, é sinal que ela já deve ter algum gabarito para começar a TENEPS. Então, acho que a sua pergunta ela é em cima do lance. E aí, só aproveitando, né, Alex, vai ter uma série de eventos agora em dezembro, Sim. Aqui no CAEC. Tem o Fórum da TENEPS, né? Tem uma série de eventos, se a pessoa puder participar, né, de alguma forma, isso vai ajudar, até esclarecer algumas dúvidas, né? Que às vezes a pessoa acha assim, eu não estou em condições ainda de ser tenepsista. Às vezes pode ser que realmente não esteja, mas às vezes é a pessoa que está querendo uma condição perfeita ideal, demais, quando as coisas nem sempre são assim. Às vezes ela vai começando e com o tempo as coisas vão se ajustando cada vez mais para que ela desenvolva a própria TENEPS. E aí, para quem não sabe, eu não sei também o teletertuliano, o manual da TENEPS, ele podia ser baixado, se não me engano, você pode baixar gratuitamente, Pode, não é isso? tem no site da ICGE, né?
CGE também? Isso, da Editares, da CGE também, eu acho que tem os links. Para quem tiver interesse de tem no site da conhecer melhor a Editares. técnica, esse manual foi escrito pelo professor Valdo Vieira, e ele é muito importante, é fundamental para a pessoa entender do que se trata, né? E se preparar para... E vai sair um novo livro. Vai sair um livro aí de vários autores. Sobre Você é autor internet, também do livro? Faz parte também. É uma antologia, não é isso? Do Conselho de Epicons. Do Conselho de Epicons. Vai ser lançado agora junto do fórum, Isso, não é isso? Isso. Eu fiquei sabendo que já está praticamente encerrado, né? Sim. Muito bom. Está em fase de revisão final. Isso. Alexandre, por gentileza, aqui na página 28, encapsulamento, a blindagem da psicosfera pela consciência do encapsulamento, em que momentos é indicado a gente estar fazendo encapsulamento? E como se verifica? Tá. Então, a blindagem, ou encapsulamento da consciência, né, ela tem que ver a questão, porque, olha só, esse encapsulamento ele pode ser positivo ou negativo. É negativo na hora que, por exemplo, o assediador encapsula a consim. Isso é um tipo de blindagem negativa. Agora, ele é positivo quando minimiza os problemas que uma consim ou consciex podem causar num determinado ambiente. Então, esse encapsulamento positivo, que é o que a gente deve procurar aprender a fazer, primeiro, a gente tem que pensar e atuar junto com os amparadores. 2, entender dentro de uma condição minimizar os danos que às vezes uma consim ou consciex podem estar fazendo dentro de um ambiente. E aí aquele exemplo que eu falei em relação ao curso ECP2, por exemplo, que às vezes tem essa condição de heteroencapsulamento, mas é porque, se deixar, ela vai manter conexão com os assediadores, vai piorar para ela e vai piorar a condição para a turma. Entendeu? Agora, o autoencapsulamento, a pessoa vai executar a partir do momento que ela esteja num ambiente onde ela sente que ela não vai dar conta daquele ambiente, então ela, pelo menos, ela vai se proteger contra o processo de agressão, contra aquilo que estiver acontecendo. Agora, interessante que a próxima pergunta seria essa, de você comentar sobre o heteroencapsulamentos parasanitários cosmoéticos. Justamente esse que ocorre, por exemplo, no ECP2. Exatamente, né? Nos exatamente. campos do ECP2. Agora, você poderia comentar se já aconteceu repercussão de alguém próximo da sua convivência, grupo kármica, apenas com a sua presença, devido às suas energias sadias e refratárias às companhias assediadoras da pessoa precisando de assistência? Já, né? Isso acontece. Então, você poderia comentar? Ele está pedindo aqui. Que é o quê? O fato? Que... se já aconteceu alguma repercussão de alguém próximo. Na verdade, ele está querendo entender melhor a questão do impacto, né, da repercussão do impacto na convivialidade da pessoa. Sim. Com a própria presença homeostática, né, de uma energia mais sadia. Sim. Numa situação mais nosográfica, né, precisando de assistência. Sim. Olha, isso às vezes acontece das pessoas que falam assim, nossa, conversar com vocês acaba ajudando, a gente pensa melhor, pensa diferente, né? Às vezes a pessoa vai ficar, por exemplo, na minha casa e sente, nossa, como aqui eu relaxo, como que aqui eu fico bem, sabe? Eu consigo relaxar muito melhor do que em qualquer outro ambiente, sabe? Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Você sabe que hoje de manhã eu estava comentando com uns amigos daqui, que moram aqui na Cognópolis, e justamente eles comentaram que estão com visitas e tudo, e a gente ficou conversando sobre o impacto que muitos dos nossos visitantes, familiares, a maioria, né? Como que eles percebem o impacto e a diferença
eles não sabem nada disso, mas é a diferença de Holopensene, de onde eles vivem, em geral, cidade bem mais conturbada e maior e tudo, Sim. e o Holopensene da Cognópolis, né? Isso é muito terapêutico para o visitante, né? As pessoas, às vezes, eu já vi os visitantes aqui no CEEC ficarem impactadas com o ambiente. Mas, nossa, eu queria viver num ambiente assim. Uhum. Eu falei assim, não, então por que você não muda? Aí existem uma série de condições pessoais de cada um, né? Mas eu já vi mais de uma vez a pessoa ficando impactada. E não deixa de ser justamente o efeito do ambiente blindado, vamos dizer assim, numa maneira lato sensu, né? Embora tenha aí de verdade não, mas quer queira ou as não, proteções. Olha só, mas quer queira ou não, a CCCI ela tem as uma suas blindagem, blindagens, ela tem os limites, ela tem em expansão. Isso, exatamente. A cada nova construção, ou novo segmento, né, ocorrem aí as proteções específicas. Isso. E um detalhe, eu acho que a gente tem que falar, eu acho que talvez não tenha ficado claro, existem níveis de blindagem. Então, na hora que a gente, por exemplo, vindo do Consalter para cá, né, a hora que a gente passa aquela rua que vai a Luiza Vancher, né, que vai lá para a República Argentina, isso. De lá para cá já tem uma primeira barreira. Vai mudando. Já muda o ambiente. Extrafisicamente, já mudou ali. E mais próximo, depois aqui no início do discernimento da Maria Bubiac, já é um outro padrão, é uma outra camada. Na hora que a gente fala na testagem do campo, tipo do ECP2 ou outros cursos, que o campo tem camadas, a blindagem energética de ambientes, ela também tem as suas camadas, onde ela permite alguns níveis de aproximação, vamos dizer assim. Não, aí é quando entra na Rua da Cosmoética. A Rua da Cosmoética daqui, é bem na hora que você entra ali, já é outro nível de blindagem. Só aí, ó, são 3 níveis que a gente tem de blindagem. Microfone. Às vezes eu fico 3 dias sem sair. Quando chega ali no Consalter, preciso sair daqui, fazer alguma compra, alguma coisa. Quando chega ali no Consalter, muda. Parece que você entra numa outra dimensão. A gente percebe perfeitamente a mudança. Muito bem. Nosso tempo esgotou. Professor Alexander, muito obrigada pela sua participação. Aguardamos outros verbetes em breve. Certeza, tá certo? Com certeza. Pessoal, muito obrigada aí pela participação de todos vocês, tá? Tertulianos e teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Adélio, sobre ECP2 no Mabu Interludium. Dalva, curso Zefirologia. Malude, a semiótica persiana e a descrenciologia. E Elisa, o workshop de clarividência retrocognitiva. Pessoal, boa tarde a todos. Sincronicamente estamos anunciando aqui o ECP2 que começa amanhã. Esse ECP2 tem várias sincronicidades. Em primeiro lugar é com Epicom, professor Alexander Steiner. Será o primeiro ECP2 aqui do Hotel Mabu Interlude. É um ECP2 anual que nós temos de qualificação das equipes de ECP2. Então, é um ECP2 que por si só já é uma concentração energética de epicentros, de tenepsistas maior. E também é um ECP2 mais barato que nós temos no Brasil, né? Então, vale a pena participar por N motivos. Quem tiver interesse hoje, ainda dá tempo de se inscrever nesse ECP2. Convidamos a todos, então, e repetimos, será no hotel aqui, Mabu Interlude, o hotel dentro da própria CCC. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.
Estou aqui mais uma vez para lembrá-los que sábado, 29 de novembro, das 15 às 18 horas, teremos o curso com a professora Mabel Teles. Ela dará o curso sobre a paridentidade intermissiva de Valdo Vieira. A professora abordará a identidade extra-interassistencial, personalidades consecutivas de Zéfiro, sinergismo Equipim-Equipex e entre outros assuntos também. Não perca essa oportunidade de conhecer mais um pouco sobre Zéfiro. Teremos também esse mesmo curso em EAD. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Reconsciência lança curso especial em comemoração ao centenário do legado de Charles Sanders Peirce. O curso faz uma releitura conscienciológica da semiótica peirciana com foco no desenvolvimento da cientificidade multidimensional. No curso A Semiótica Peirciana e a Descrenciologia, será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, no Hotel Mabu Interlúdio, e o objetivo é aprofundar as bases epistemológicas peircianas, extrapolando-as por meio do paradigma consciencial, contribuindo para o desenvolvimento da autocientificidade multidimensional. Durante 2 dias, o curso irá correlacionar de modo pragmático estas abordagens às autopesquisas dos alunos, no que se refere ao princípio da descrença, à inteligência evolutiva e aos processos de significação lógica e cognitiva. Para saber mais informações na Reconsciência, fone 459993-2000, e-mail reconscientia@gmail.com ou pelo facebook.com/reconsciência. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Consecutivos, convido a todos os interessados em aprofundar suas pesquisas holobiográficas retrocognitivas para o workshop de clarividência retrocognitiva, que é um curso sem pré-requisito e que ocorrerá não neste sábado, mas no próximo, dia 6 de dezembro de 2014, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Ele iniciará às 15 horas e vai até às 19h30. Um dos tópicos abordados será a técnica da parasemiologia retrocognitiva, além do trinômio clarividência, holosfera, holobiografia. É um curso essencialmente prático e o EPICOM ministrante será Pedro Fernandes. Então, interessados podem fazer as suas inscrições pelo site da Apex, www.apexinternacional.org, ou com voluntários da Consecutivos pessoalmente. Obrigada. Para amanhã teremos procrastinação danosa, da especialidade auto-organizaciologia, com o verbetógrafo Augusto dos Santos. Obrigada a todos.